Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abra o seu coração. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 29. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Feche os seus olhos para que possamos consagrar esse tempo tão especial da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa. A sua casa é lugar de cura, a sua casa é lugar de restauração, a sua casa, Senhor Deus, é lugar onde nós encontramos da sua vida. Obrigado por cada pessoa, Senhor Deus, que saiu de sua casa hoje e está aqui investindo seu tempo na eternidade, está aqui com seu coração aberto para receber mais do Senhor. Essa é a sua palavra, Senhor Deus, que nós estamos lendo, que nós vamos compartilhá-la. E a sua palavra, Senhor, santifique, traga cura, traga transformação ao nosso interior. Eu oro para que cada coração, nessa noite, não apenas ouça, mas também dê uma resposta à palavra do Senhor compartilhada, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém comigo? Amém. Vou começar com uma curiosidade sobre o livro de Lucas. O Lucas, que é o escritor do livro de Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus, você sabia? Às vezes nós pensamos que todos os escritores dos evangelhos, eles foram discípulos diretos de Jesus. Calma aí, ele foi um discípulo de Jesus, mas não diretamente. Ele andou com Pedro, ele andou com João, e por Lucas ser um médico, ele era um médico de profissão. O médico, ele escolheu, um médico. Quantos médicos nós temos aqui? Levanta a mão, quero ver. Nós temos muitos médicos aqui na igreja, Deus abençoe cada um de vocês. E o médico escolheu essa profissão porque ele tem um coração voltado para a dor das pessoas. Ele não quer apenas um bom salário que ele tem, graças a Deus por isso, mas ele está ali, ele tem essa profissão porque ele se identifica com a dor das pessoas. E o Lucas, ouvindo os relatos dos discípulos acerca do que Jesus, do olhar que Jesus tinha para com as pessoas, e o Lucas, como médico, ele pensou: uau, como eu me identifico com Jesus, como eu me identifico com esse homem. Então a descrição de Lucas a respeito de Jesus é como um homem, e como um homem também compassivo, como um homem misericordioso. A trajetória toda de Lucas, ele escrevendo sobre Jesus, é aquele homem que se identifica com a nossa dor, a ponto de dar a sua própria vida para nos salvar. Pense que incrível essa visão de Lucas. E no capítulo 10, nós temos apenas, no livro de Lucas, essa história que nós vamos nos até hoje, essa parábola, essa história que aconteceu ali entre Jesus e esse perito da lei. Antes de nós também falarmos em si, entrarmos em si nas perguntas que o perito dirigiu para Jesus, nós precisamos entender o que era esse perito da lei. O perito, queridos, ele era um especialista na lei do Antigo Testamento. Então eles se reuniam para julgar questões sociais, eles se reuniam para julgar questões religiosas, questões políticas. Então eles faziam o quê? Eles pegavam a palavra e, porque nem todas as pessoas tinham acesso às escrituras, só esse grupo. E eles pegavam a palavra, interpretavam a palavra e passavam o que eles haviam entendido sobre a lei. Porém, esse grupo, quando Jesus começou a falar as verdades do reino, interpretadas por Jesus, reveladas por Deus através de Jesus, esse grupo de peritos, eles começaram a perseguir Jesus, até o ponto de entregar Jesus para ser crucificado.
Então esse grupo realmente de peritos, eles estavam ali cercando Jesus com muitas perguntas, e essa pergunta que o perito fez: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse perito dirigiu essa pergunta para Jesus. E é tão interessante o ensino de Jesus, eu já falei isso daqui uma vez, isso me impacta muito, porque Jesus ele responde ao perito também com outras duas perguntas. Imagine você faz uma pergunta para alguém, querendo uma resposta, e a pessoa te devolve: mas peraí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. No final você sai sem a sua resposta e ainda com mais dúvidas. Mas isso é tão interessante porque isso nos estimula a pensar, isso nos estimula a olhar para dentro de nós. Então Jesus ele fez as seguintes perguntas para o perito: já que você é perito na lei, já que você conhece bem as Escrituras, olha o que ele falou: o que está escrito na lei? Você que sabe a lei, o que está escrito? Como você lê as Escrituras? Para que você responda essa pergunta que você me deu. E aí o perito respondeu, lá em Lucas 10, 27, o perito respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus respondeu agora sim para ele: dito isso, você respondeu corretamente, parabéns, essa é a resposta correta. Faça isso e você vai ter a vida eterna. Faça isso e você viverá. A resposta de Jesus fez essa pergunta, devolveu agora com essa resposta, e essa resposta tão direta de Jesus fez o perito refletir. E o perito dele deve ter pensado assim: olha, de acordo com a minha primeira colocação, eu estou ok diante de Deus, pelo mandamento de amar o Senhor, eu estou ok. Afinal, eu vou ao templo, eu congrego, eu presto culto, eu dou minhas ofertas, eu jejuo, eu leio a Bíblia e ainda ensino para os outros, interpreto para os outros. Então, quanto o primeiro, ele falou: estou ok, check. Quanto ao segundo, já quando ele respondeu: ame o seu próximo, e ame o seu próximo como a si mesmo, aí aqui o perito pensou: eu acho que, de acordo com essa segunda minha resposta, eu talvez não esteja assim, andando corretamente como deve ser. E dando uma de, quando a gente fala de João sem cabeça, ou sabendo o que é, e mesmo dando uma de não saber, ele dirige essa outra pergunta para Jesus, que é o nosso tema de hoje: quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Queridos, Jesus, ele nos ensina que o nosso próximo, eu queria que você agora, você já cumprimentou muitas pessoas aí no momento conexão, mas vira para a pessoa que está do seu lado, primeiro lugar, olha para essa pessoa, dá um sorriso para ela é o seu próximo, é a pessoa que está ao seu redor, é a pessoa que está em primeiro lugar ao seu alcance. Essa pessoa que está aí bem próximo de você, por essa pessoa você é responsável nesse momento. E essa pessoa você também não pode delegar para ninguém essa responsabilidade. Eu sempre falo assim que quem é o meu próximo? Eu olho aqui, né, a minha sombra, olha lá onde a minha sombra está projetando. O meu próximo é até onde a minha sombra, onde a sua sombra pode tocar de forma mais ágil, de forma mais rápida. Então Jesus ele está falando: olha, o seu próximo é a pessoa que está do seu lado. O seu próximo é o seu vizinho, pastor, misericórdia, o meu vizinho, logo aquele que toca aquele forró todo dia, é o seu vizinho, seu colega de trabalho que te trata. E tantas pessoas que nós passamos por aí, infelizmente, não são vistas pela sociedade. E o nosso alvo de hoje é a busca por um coração voluntário, um coração que ama e serve o Senhor. E nessa parábola, como eu falei para vocês, Jesus traz para nós 3 pessoas, 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. E nós vamos conversar sobre o coração desses 3 homens, dessas 3 pessoas, desses 3 personagens, e eu creio que você vai se identificar com um desses corações ao final da nossa palavra, amém? Então diga isso comigo: o primeiro coração, o voluntário sacerdote. Vamos ler
Lucas 10, 30, 31. A Bíblia diz: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Se fosse você, essa pessoa que estava ali, caída no chão, perdeu tudo, ferido, assaltado, realmente precisando de um socorro rápido, e você visse alguém, seja lá com quem for, passasse, como seria o seu coração se você estivesse na situação dessa pessoa? E agora, vamos colocar no outro lado. Se fosse você que estivesse passando e visse alguém nessa situação, o que você faria? Nós sabemos que esse sacerdote aqui, ele realmente passou e não fez nada. Mas é interessante nós entendermos qual era a função do sacerdote, o que ele fazia. A Bíblia fala, né, que a função do sacerdote é que ele era um representante de Deus na terra. Então se esperava que o sacerdote, ele desse uma resposta, se ele realmente era um representante de Deus na terra. Ele era um intercessor entre Deus e o povo. Se esperava que ele cuidasse, que ele inspirasse as pessoas com a sua vida, que ele orasse, que ele adorasse, que ele realmente fosse um modelo e que ele tivesse uma profunda intimidade com Deus, e isso fosse exemplo para as outras pessoas. Quando Jesus então fala sobre o sacerdote, esse perito da lei aqui, que era muito comum, ele vivia no meio desse povo, no meio dos sacerdotes, e ele começou a pensar: será que Jesus está falando de mim? Com certeza, talvez, né, porque essa é uma história de identificação. Jesus está usando uma ilustração para alcançar um objetivo, para alcançar o coração daquele perito, para responder a pergunta do perito: quem é o meu próximo? Então talvez aqui nessa altura ele falou: um sacerdote passou pelo caminho, viu uma pessoa necessitada e não fez nada. Talvez aquele mesmo homem já tivesse feito aquela mesma circunstância e Jesus só estava o revelando. Aquela parábola era sobre aquele homem. Então aquele sacerdote, ele passa e ele não sente nada, ele não faz nada. Talvez ele estava preocupado. Olha, agora 18h43, daqui 20 horas eu tenho um compromisso, realmente não posso ajudar, muito, muito importante, um compromisso, aleluia, entre eu e o Senhor, tenho que entrar no tabernáculo, e não posso ajudar esse camarada, quem sabe passe aí alguém que possa ajudá-lo. E foi isso que ele fez. Ele viu aquela pessoa, não sentiu nada, não fez nada. Então Jesus, que mensagem é essa que Jesus está nos ensinando? Ame e sirva. Olha o que diz lá em Tiago 2,26, a Bíblia fala: a fé sem obras está morta. Você pode repetir esse versículo para mim? Servir, queridos, não está limitado a um título, a alguém que realmente foi chamado para fazer uma coisa ali, uma obrigação, um lugar determinado. Então nós ouvimos muito essa expressão: se não é o meu lugar, se não é o meu dia para servir, então eu não sirvo, eu deixo para que outras pessoas façam. Olha só o que a Bíblia fala sobre a questão do sacerdócio a partir da nova aliança. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então na nova aliança, bata a mão no seu peito aqui assim, faça assim: todos nós, você é um sacerdote. O Senhor espera que você cultive uma intensa e profunda intimidade com Deus. E essa intensa e profunda intimidade com Deus te leve as pessoas a tocá-las com o amor de Deus, que você coloque a sua fé em ação. Porque a Bíblia fala: fé que não tem obras, ela é morta. Então nós não podemos, eu penso, identificar com esse coração desse sacerdote. E quem é o seu próximo? Eu digo novamente: quem é o seu próximo? Quem são as pessoas invisíveis para você hoje? Repita essa palavra comigo:
invisíveis. Quem são aquelas pessoas que estão ao seu caminho e você muitas vezes muda de lugar para não ver aquela pessoa, para não olhar para ela, para não pensar em ajudar, em fazer alguma coisa? Eu penso que na ótica de cada pessoa existem pessoas invisíveis. Existem pessoas invisíveis dentro e fora da igreja. Existem pessoas invisíveis dentro e fora da sua casa. Porque às vezes, lá dentro da sua casa, por exemplo, pode ter alguém que já te deu muito trabalho. Pode ser alguém que realmente já passou dos limites. E você fala, meu Deus, não consigo mais. Talvez tenham pessoas assim que você realmente já não se importa mais e falou, que Deus cuide. Pessoas que às vezes você realmente é invisível para você. Você não busca mais alguma direção de Deus, perguntar para o Senhor, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Por isso que eu falo que a nossa ótica de invisível é diferente. Porque para você, uma pessoa pode ser invisível e para mim não pode. Mas é importante nós identificarmos que há pessoas por aí invisíveis. E a pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Repita essa pergunta comigo, o que é que eu posso fazer por você? Agora você fala para a pessoa do lado, pode falar, aproveita marido, aproveita, pode pedir aquela viagem, pode pedir aquele presente. Mulher, esposa, peça o seu marido para lavar a louça na sua casa, aproveite. Peça o seu marido para fazer aquela comida. Essa frase, essa pergunta, ela precisa estar no nosso dia a dia. O que eu posso fazer por você? O que eu posso? Então assim, é muito fácil nós nos identificarmos com causas, por exemplo, de desastre, guerras. E aí nós colocamos lá na nossa rede social, hashtag pray, ore por tal país. Desabamentos, lá, não sei lá das quantas, lá no litoral. É muito fácil nos identificarmos e identifique-se. Se você puder fazer algo, faça. Porém, querido, onde a sua sombra pode alcançar, é onde está a sua responsabilidade principal. Amém? Ajude mesmo, pessoas assim. Mas o mundo ao seu redor, você é responsável por ele, você é responsável por impactá-lo, você é responsável por trazer a vida do Senhor, você é responsável por olhar e sentir algo, e ter compaixão e misericórdia, fazer diferente do nosso primeiro voluntário, sacerdote. Amém? Nosso segundo voluntário aqui, o levita. Tanto o levita como o sacerdote, que são 3 personagens, e se nós formos fazer uma proporção de 3, 2 aqui, estão nesse grupo que nós estamos falando. Não tenha esse coração, se tiver, tenha o terceiro coração, nós vamos chegar lá. Olha só o que o levita ele fez, Lucas 10, 32, e assim, também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O que os levitas faziam? Assim como os sacerdotes também trabalhavam no templo, mas os levitas, eles estavam relacionados diretamente com coisas. Organizar as cadeiras, fazer a limpeza, carregar. Tinha uma época que eles carregavam, né, o tabernáculo. Eles realmente estavam focados em coisas. Coisas são importantes, queridos, sim ou não? Sim, são muito importantes. Mas em primeiro lugar, o coração do nosso Senhor, Ele ama e deseja que nós possamos entender que Ele ama vidas, que Ele ama pessoas, que Ele te ama, que Ele tem um propósito na sua vida. Ele não mandou o Filho dEle para morrer por uma coisa, Ele mandou o Filho dEle para morrer por uma pessoa, por você. Então Deus, Ele ama pessoas, as coisas, o trabalho na casa do Senhor, o trabalho na sua casa, deixar a casa limpa, o carro organizado, o serviço bem cuidado, é de nossa responsabilidade. Porém, em primeiro lugar, não vai fazer sentido esse serviço se ele não estiver tocando em pessoas. Nós sempre falamos aqui, nossa cultura de voluntários. Hoje você foi recebido por um pessoal tão simpático na porta. Nossas crianças estão sendo bem cuidadas por pastores de crianças. É tão bom ter isso. E nós sempre falamos para os nossos voluntários, olha,
Você não está apenas cuidando de crianças, você só não está abrindo e fechando a porta, você está salvando vidas, você está tocando vidas a partir disso que você está fazendo, a partir da disposição do seu coração. O levita, então, ele passa de lado e ele não faz nada também. Ele fala: afinal, eu tenho muitas coisas, muitas tarefas, eu tenho que marcar o meu checklist do dia. E eu queria contar para vocês, quando eu tinha aproximadamente 18, 19 anos, ontem quase, não é? Ontem. E quando eu comecei assim, no evangelho, quando eu realmente entreguei a minha vida, sou filho de crente a vida toda, porém aos 16 anos entreguei a minha vida para Jesus e meu primeiro amor assim, eu realmente coloquei para fora, extravasei, fui para a rua e um dia assumi a responsabilidade de ser líder de life group, de liderar uma célula. Tomei realmente essa responsabilidade incrível de cuidar de pessoas. E eu me lembro que a célula multiplicou, eu fiquei com um grupo de 5 pessoas e esse pessoal me abandonou. Pense, no dia que o supervisor foi visitar a célula, só estava eu sozinho, eu, o Espírito Santo e o supervisor. Mas aquele dia foi tão difícil. E o supervisor: não, continue, prossiga, o evangelho, as pessoas estão esperando uma mensagem. Ok, eu dei uma resposta, passei a semana em crise, e eu falei: Senhor, eu vou ganhar almas, eu vou chamar alguém, eu vou fazer alguma coisa. Passou uma semana, eu não tinha feito nada, mas eu estava voltando do Tadel é o nosso treinamento de líderes, acontece todo domingo às 10 horas, te convido para ser treinado, porque aqui tem uma multidão de líderes, amém? Tem uma multidão de pessoas que vão dizer sim ao chamado do Senhor. E voltando desse Tadel um dia, eu ainda não tinha convidado ninguém para a minha célula, mas eu cheguei na porta da minha casa e vi um rapazinho sentado um pouco mais adiante, numas casas, no meio-fio, e eu falei: eu vou lá, porque amanhã eu preciso convidar alguém para essa célula. E eu me lembro que eu chamei aquele rapaz, falei de Jesus para ele, ele entregou a vida para Jesus, e eu falei: amanhã você vai na minha célula. E ele foi. Por que eu estou contando essa história para você? Aquele menino de 11 anos, ele levou mais um da rua na próxima semana, porque eu comecei a discipular ele, incentivar e ganhar almas também. Aquele outro menino levou outro menino. Quando eu me vi, a sala da minha casa estava cheia de adolescentes, porque eles começaram a chamar um ao outro, e eu gostava muito porque eram novos, não conheciam as músicas da igreja, e a gente faz aquele momento ali na célula de adoração, e eles não conheciam as canções, e eu queria colocar as canções para ele na televisão, mas tinha um tempinho atrás, assim, não era na época da Smart TV, eu tinha que regravar num DVD RW. Meu Deus, os mais jovens sabem o que é isso? DVD regravável? Sabe? Rapaz do céu. O RW, eu tinha que ir no computador, gravar as letras no computador, levar para o DVD e transmitir na televisão. E eu me lembro que a minha mãe começou a ficar uma crise violenta, porque o sofá da nossa casa era novinho, era um laranja assim, cheio de travesseiros. E minha mãe: meu filho, minha casa, contei aqui hoje cedo, ela falou para mim: meu filho, você não vai almoçar hoje. A gente almoça com ela todos os domingos. Meu filho, meu sofá vai estragar meu sofá, porque eu fazia na sala com eles, e também eu queria levar eles para a igreja, aí eu enchia o carro, colocava 1, 2, 3, enchia o carro, e minha mãe: meu Deus, vai acabar com o meu carro. E aí um dia eu falei: mãe, essas coisas, a praga, ela vai corroer, essas coisas vão ficar, nós estamos investindo na eternidade desses rapazes, desses meninos, Jesus vai nos dar condição de comprar outro. E a minha mãe: amém, amém. Eu queria contar para vocês que um dia chegou lá nessa célula, uma menina chamada Tamires, que muitos de nós conhecemos aqui, o Cláudio, a Creuma, o Tiago, e essa mocinha, que é a Tamires, chegou lá a partir dessa célula. Hoje nós temos a família, o Cláudio e a Creuma, que são uma bênção, são supervisores. A Creuma cuida de uma célula muito forte de crianças lá no Lago Norte. A casa dela é de Jesus. E a filha dela, Tamires, essa menina que entrou lá, novinha, lá na minha casa, hoje ela está na Índia, falando, anunciando a Jesus num trabalho lá na Índia.
E eu penso assim, vale a pena, querido, vale a pena para você investir o que você tem. Investir o que você tem, com todas as suas forças, vale a pena você se dedicar. É importante cuidar das nossas coisas, é muito importante, porque você trabalha por elas, mas melhor ainda é quando você investe no reino, quando você diz sim para o reino, quando você abre a sua casa, quando você escancara um sim para Jesus. Eu fico pensando que a história dessa família poderia ser uma outra história, mas Jesus entrou, Jesus chegou, porque alguém se dispôs e disse sim a Ele. Nós estamos orando nesses 2 meses, fevereiro e março, o que o capítulo 10 de Lucas, versículo 2 diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu fico vendo todas essas cadeiras em branco, e eu fico pensando, Senhor, são tantas pessoas nessa cidade que nunca ouviram falar do Senhor, ou que estão frias, afastadas da fé, e eu fico pensando que nós precisamos ser a resposta dessa oração, nós precisamos ser a resposta, porque a Bíblia fala, os campos estão brancos, a colheita está preparada, para que você, não para que alguém, um líder, mas para que você, no seu contexto, no seu trabalho, você diga sim, Jesus, você invista, você olhe para essas pessoas à beira do caminho e dê uma resposta para o Senhor, amém? Seja essa resposta, não tenha esse coração do voluntário levita. E o nosso terceiro e último coração aqui, o coração do samaritano, e eu queria que você desse um glória a Deus. Eu creio que com esse coração você vai se identificar. Lucas 10, 33 diz: mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Os samaritanos aqui, eles não eram título. Eu falei do sacerdote e falei do levita. Os dois eram títulos. O samaritano aqui era um povo, era uma nacionalidade. A Bíblia fala que eles eram um povo assim que se misturou. Eram parte gentios, parte de judeus, israelitas. E esse povo era muito odiado pelo povo de Deus, pelos israelitas, porque eles tinham se misturado muito. E havia sim, isso está presente na Bíblia, esse pensamento. Os samaritanos, eles viviam à parte, eram a escória da sociedade. Quando nós voltamos para essa história, Jesus conversando com o perito com certeza achou estranho, mas como assim? Um samaritano? Esse povo que nós rejeitamos e temos tanto preconceito com esse povo, um samaritano, para a beira do caminho, para ajudar esse homem, porque assim, não era função, teoricamente, nem obrigação do samaritano, mas quando ele viu, ele entendeu o mandamento de amar e de servir. Diga isso comigo, amar e servir. Ele aqui então, ele viu uma oportunidade, querido, e quando você ver uma oportunidade, você precisa ter uma resposta, você precisa dizer, eu sou responsável por essa pessoa, eu sou responsável por esse meu próximo. Ele viu o que era preciso ser feito, e ele fez. E o que nos chama a atenção aqui, como eu falei, o samaritano não era um título. Então, querido, se você tem um PR na frente do seu nome, se você tem um excelentíssimo na frente do seu nome, se você tem um doutor na frente do seu nome, o que para Jesus importa é que onde Jesus tem te plantado, é que você faça a diferença, independentemente da profissão que você tem, independentemente do que você faz. E eu quero dizer mais uma coisa, é muito importante o que você faz, é muito importante onde Jesus tem te plantado, porque nós temos uma visão que tudo que é feito na igreja que é importante, é o pastor que é importante, é o líder. Não, querido, você é muito importante onde Deus tem te plantado, e você precisa entender que ao longo da sua história, Jesus abriu portas para você entrar ali. Então, no setor que você trabalha, no órgão que você trabalha, na escola, na segurança pública, na saúde, seja lá onde for, trabalhando em uma casa, cuidando de crianças, você deve ser uma bênção nesse lugar, amém?
E você vai alcançar pessoas que com certeza eu nunca vou alcançar só falando aqui do púlpito. Você vai tocar pessoas com esse coração aqui do samaritano. Então o que importa para Jesus é que a sua vida faça diferença no seu dia a dia, onde você está. E o samaritano, ele fez aqui 3 coisas. Olha só, a primeira atitude dele aqui, ele usou vinho para acalmar o homem, está escrito ali. E o que representa isso? Lógico que ele usou o vinho e o óleo para sarar as feridas, mas como o vinho faz parte assim, de uma bebida, realmente que como água, como refrigerante, satisfaz, para satisfazer algo. Eu penso que o vinho aqui, além, logicamente, qual era a primeira necessidade daquele homem? Talvez fosse a fome, realmente talvez fosse alimentá-lo. E nós precisamos sim, há alguém ao seu redor precisando de comida, dê comida. O nosso Amor em Ação, temos aqui pessoas voluntárias do Amor em Ação, levanta a mão, deixa eu ver. Eu queria que você aplaudisse esse pessoal. Nós sempre dizemos que esse pessoal, eles estão servindo fora das 4 paredes. E eu falo para a Carla assim, nós falamos, a nossa equipe fala para a Carla, alimente realmente primeiro os da casa, como a Bíblia fala, e graças a Deus sempre sobra para nós atendermos instituições, sempre sobra para alcançar outros setores, bairros mais distantes da cidade. E eu sempre falo assim, leva a palavra, mas leva o alimento, mas não só sai dando um tapinha na costa da pessoa, dizendo, olha, vai dar tudo certo. Não, aproveita, prega o evangelho, porque o coração daquela pessoa já se abriu para aquele presente que aquela pessoa está ganhando. Então é muito importante, em primeiro lugar, alimentar o físico, mas também alimentar o espiritual. Então quando você vê alguém à beira do seu caminho, não só tem essa atitude, meu irmão, vai dar tudo certo, usar parece essa palavra positiva que é muito legal, mas você pode usar a Bíblia, você pode usar a palavra de Deus, as promessas de Deus para alimentar espiritualmente aquela pessoa. Em primeiro lugar, ele usou vinho. Em segundo lugar, ele derramou óleo nas feridas para curá-las. Realmente, aplicando esse óleo, relacionado ali com a enfermidade, com as marcas que aquele homem estava ali no seu corpo. Óleo fala de remédio. E um remédio, quando você aplica ou recebe uma medicação, às vezes é um dia, às vezes 2, às vezes uma semana, às vezes um mês. O que fala isso daqui? Precisamos ter muita paciência com essas pessoas que estão na sarjeta, com essas pessoas que estão precisando de ajuda. Então isso fala para nós de tempo, isso fala para nós de paciência com pessoas difíceis, de paciência, de perseverar no cuidado para com elas. E em terceiro lugar, o que o samaritano fez? Ele colocou sua fé em ação. Então você está vendo, ele fez algo. Em terceiro lugar, ele pagou as despesas. Ele viu aquele homem, levou aquele homem para uma hospedaria e ele falou para o dono daquele hotel, daquela hospedaria, eu estou pagando tudo que esse homem precisar, cuide dele. Realmente ele delegou ali para aquele homem, mas ele já tinha feito a parte dele, ele colocou a mão no bolso, ele foi generoso. Então as suas finanças também, o que você tem é muito importante para ajudar pessoas, para semear na vida de pessoas. Voltando então aqui, porque a minha pergunta para você agora, com qual desses 3 personagens, desses 3 homens, com qual desses 3 corações você se identifica? Com o sacerdote, com o levita ou com o samaritano? Lucas 10, 36, 37, olha o que Jesus falou. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E aí Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então fala assim comigo, vá e faça o mesmo. Diga agora no personalizado para você, eu vou e eu vou fazer o mesmo. Essa é a marca da geração que ama o evangelho, que ama a palavra de Deus. É um povo mesmo voluntário, é um povo que tem o coração voluntário. Essa palavra hoje, querido, eu não estou te chamando, não estou te desafiando para você ser um voluntário somente, mas para que você tenha um coração voluntário. Porque você pode abrir e fechar a porta, cuidar de algumas crianças bem difíceis que nós temos, e ficar por aí,
e ficar assim, com uma atitude, não estou gostando muito disso que eu estou fazendo. Mas a pessoa que entende, que tem um coração voluntário, ela é como esse samaritano. Ele entende, ele sabe o porquê, ele sabe que ele está tocando em pessoas, ele sabe que ele está mudando o destino eterno de pessoas, ele sabe que, mesmo trabalhando com coisas, com escalas, com situações aí a serem feitas, essa pessoa sabe, eu estou tocando vidas, eu estou salvando almas. Então eu estou desafiando você, se identifique com o coração do samaritano, amém? Queridos, o ano passado, eu recebi um vídeo, vários irmãos da igreja me mandaram esse link aí nas redes sociais, e foi um vídeo assim, irmãos, que eu tenho que abrir o meu coração com vocês. Eu fiquei muito escandalizado com o conteúdo desse vídeo, e eu vou descrever para vocês aqui as palavras que foram usadas nesse vídeo, porque eu não quero mostrar esse vídeo para não, não escandalizar, não, assim, resguardar essa pessoa, porque eu sei que a nossa guerra não são contra as pessoas, a nossa guerra são contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo de trevas. Então, numa reunião, uma advogada, ela disse, eu fui 30 anos cristã, e aí eu vou mostrar assim na íntegra para você, para que não seja assim, o pastor que falou. Ela disse assim nessa reunião de uma estratégia para dialogar com os pequenos cristãos, com as crianças. Abre aspas. No mestrado, você vai acompanhar aqui comigo no telão. No mestrado eu disse, uma vez que tínhamos de nos infiltrar nas igrejas. É necessário usar as escolas dominicais. O que mais a igreja quer é pegar uma irmãzinha para tomar conta das crianças. Ela observou. Enquanto eles estão no culto, vocês aqui, quando eles estão no culto, há uma sala cheia de crianças. E aí você vai lá, você pega a Bíblia, e aí você fala de Jesus. Fecha aspas. Então, quando ela está falando assim, você fala de Jesus, você vai lá, usa a Bíblia, usa as histórias, mas dá a sua interpretação. Coloca lá, uma heresia, uma coisa assim, e dialoga com essas crianças. Como eu falei para vocês, essa ideia, para mim, é completamente maluca, absurda. Mas, infelizmente, essa mulher, ela não falou mentira. Ela não contou uma mentira. Ela não usou um argumento mentiroso. Graças a Deus, aqui na Paz Church Palmas, nós temos um trabalho tão incrível de qualidade com as nossas crianças. E eu queria perguntar, quem aqui já teve o privilégio, a oportunidade de servir no Paz Kids? Levanta a sua mão. Amém. Eu queria que você aplaudisse esses corações voluntários. Nós, ao longo dos anos, olha, você que está chegando, é recente aqui no nosso meio, nós temos uma cultura. Qual é a nossa cultura? Todos servem no Paz Kids. Fala assim comigo. Todos servem no Paz Kids, porque nós temos uma responsabilidade geracional, nós temos uma responsabilidade para com o futuro do Evangelho na nossa nação, e eu sei que isso começa em casa, você precisa ser um bom pai, você precisa ser um exemplo, sua família precisa ser um modelo de cristão, de Evangelho nessa nação, mas nós aqui como igrejas, nós também somos intencionais em marcar o coração das nossas crianças. Então, ao longo do tempo, nós temos essa cultura. Você, em algum momento, vai ser desafiado. Vamos servir, vamos estar conectados a esse movimento. Esteja lá, sirva, some conosco nesse trabalho. E nós queremos cada vez mais, porque entendemos que precisamos melhorar cada vez mais, porque entendemos essa responsabilidade que nós temos. E nós precisamos, queridos, de pessoas que não, especificamente, vocês me conhecem, eu puxo uma sardinha para esse lado, mas de pessoas que não vão ver as nossas crianças como invisíveis. A criança, se você passa no corredor e ela não te conhece, ela não vai te cumprimentar. Mas se ela te conhecer, e aí eu vou contar para vocês, tem uma criança aqui no nosso universo, que ela é muito querida, eu amo muito ela. Todas as vezes, queridos, vocês têm um pastor que se não estivesse aqui, estaria lá, cuidando das crianças,
pregando para elas. Eu tenho um privilégio, um prazer de fazer isso. Nesse novo tempo eu estou tentando fazer o possível para estar lá. E aí tem essa criança, vou ocultar o nome dela, que ela assim, é uma bênção. Todas as vezes que eu já contei uma vez aqui a história dela. E aí, recentemente, eu falei para ela assim, né, ela só tem a mamãe dela, né, só a mamãe ela congrega aqui, ela vem com a mamãe dela, ela é muito especial, eu amo muito ela. E no último aniversário dela, eu falei, amor, eu tenho que presentear ela, tenho que dar um presente, porque ela é muito querida. Todas as vezes que eu fiquei lá na sala com ela, ela me ajudou, ela é muito agitada, assim, ela é 330 volts, mas ela é uma benção. E eu dei o presentinho para ela, gente, todas as vezes que ela me encontra, ela grita o meu nome e ela me agradece por aquele presente. Então eu penso, queridos, que nós podemos marcar o coração das nossas crianças. Eu creio que você pode dizer sim. Você não vai olhar uma criança como uma pessoa invisível, como alguém que você passa e não vê. E eu queria dirigir para você, quando você disser sim, quando alguém te desafiar, venha com alegria. Não venha reclamando, murmurando, não, eu não gosto de criança. Nem venha, se tiver com esse coração, que você vai trazer um monte de coisa ruim com você. Venha com alegria. Amém, Senhor, eu vou contribuir com esse trabalho geracional que é a igreja toda que faz. Por quê? A importância de você, um adulto responsável, estar lá. Porque nós precisamos fiscalizar, eu preciso de você lá. E você tem toda a liberdade de falar, pastor Willy, hoje a aula não foi no padrão Pais Kids. Hoje o professor falou uma heresia. Então assim, em nome de Jesus, se tiver alguém infiltrado no nosso meio, vai se converter. Vai ser uma bênção maior ainda. E eu creio que não tem, porque nós sempre fazemos algo criterioso, passando pelos cursos, a pessoa entendendo a responsabilidade, o encargo disso. Eu preciso de você lá para fiscalizar. Lógico, eu sei que você vai falar, rapaz, eu quero é ficar lá, porque o culto de lá é melhor que o culto daqui. Eu tenho certeza disso. Mas se tiver uma situação, venha, chega em mim, chega nos pastores, nos nossos líderes, porque nós precisamos cada vez mais melhorar. E eu queria dirigir agora para os homens de Deus estão aqui, diga amém. Rapaz, eu vou dar outra oportunidade, que eu só ouvi o Wellington. Então, homens de Deus aqui, eu quero ouvir um amém. Homem, eu quero te ver lá no Pais Kids, porque o homem carrega com ele uma característica realmente de responsabilidade, de cuidado. Eu preciso da proteção de vocês lá. Uma irmã que hoje de manhã, uma voluntária do Pais Kids, desceu em choro, falou, Willy, fale à noite para eles não terem vergonha de estar lá, não. Porque a identidade masculina vai ser muito importante para reafirmar a masculinidade cristã. Querido, se você for para lá, você não vai ser diminuído nem um pouquinho. Não, é só as mulheres que vão. E eu queria sempre dar glória a Deus por essas mulheres de Deus que nós temos, essa geração de Esté, que elas sempre de sim, estão lá. Nós temos professores, homens, ministrando no Pais Kids. E eu queria te ver lá, homem. Sabe o que você vai fazer? Você vai nos ajudar. Lógico, se Deus te chamar para ser um pastor de crianças, ministrar, aleluia, glória a Deus por isso. Mas você pode nos ajudar. Olha, dentro do Pais Kids, o que você pode fazer? Nós temos o check-in hoje. Nós estamos numa estruturação, porque queremos que esse momento do check-in seja muito rápido. Às vezes você é bom de tecnologia, eu quero contar com você. Você nem vai entrar na sala, você só vai receber as crianças para a gente, nos ajudar com isso. Então tem muitas funções que você pode fazer, e eu posso ouvir um glória a Deus dos homens, sim ou não? Eu creio que nas próximas semanas nós vamos ter muitos homens. Talvez você fale assim para mim, olha, nas salas menores, eu não sou muito assim com aquelas criancinhas. Ok, mas nós temos as salas de crianças maiores, que você vai estar lá. Então, olha, eu vou te ver lá, eu creio em nome de Jesus que eu vou te ver lá. E eu, querido, um dia estava subindo as escadas aqui para servir ou para fazer alguma coisa, e eu estava num dia de muita crise, foi antes da nossa ordenação e pastoral, e aí eu, Senhor, quando vai ser, Senhor, quando vai ser? Quando eu vou ser promovido? Quando? E aí assim, meu coração assim realmente tão atribulado por essas dúvidas, e o Espírito Santo falou assim, você já tem tantas ovelhas,
Você já cuida de tantas ovelhas no Paz Kids. A murmuração cessou. Meu coração ficou em paz. Amém, Senhor. Essas são as minhas ovelhas. E essas ovelhas crescem, viram adolescentes. Tem um cuidado geracional também com os nossos adolescentes. Precisam muito da nossa atenção. Então Jesus, ele fala para aquele perito: vá e faça o mesmo. Eu queria perguntar para você, porque essa palavra, como eu disse na oração, orando ela, essa palavra exige de você, de mim e de você, uma resposta. Quem vai? Quem vai dizer? Quem vai e vai fazer o mesmo? Quem vai ver uma criança não como uma invisível, como uma pessoa precisando de ajuda, precisando de socorro? Quem vai ser essa resposta? O nosso Senhor disse lá em João 13, 4-5, Ele disse: assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e colocou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Os discípulos chegaram no ambiente e perguntaram: Jesus, cadê o serviçal que vai lavar os nossos pés? Jesus falou: eu vou lavar os seus pés hoje. Ele pegou a toalha, ele pegou a bacia, se abaixou e se colocou como um servo. Se você se identifica com Jesus, que essa seja a resposta do seu coração. Que os invisíveis se tornem visíveis, que as suas necessidades sejam conhecidas em seu coração, e você seja uma bênção onde Jesus te chamar, onde Jesus tem te colocado. Fique de pé no seu lugar.